Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, lá no capítulo 5. Nossa meditação será sobre 2 versículos, o 23 e o 24. Mateus 5, 23 e 24. Você que participa do culto na sua casa, que o Senhor te visite nesse momento, fale com você também poderosamente, seja abençoado em nome de Jesus aí onde você está. Antes da leitura, quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje, quando você decidiu que viria prestar culto a Jesus aqui na Oceânica, você se preparou de alguma forma para esse momento? Você fez um balanço de como foi a sua semana à medida que você ia se arrumando para vir para cá? Você trouxe à memória alguma situação pela qual você deseja agradecer ou pedir socorro a Jesus? Você, de alguma maneira, preparou seu coração para vir e viver esse momento aqui na presença do Senhor? Ou você só veio e amém, dá glória a Deus que eu consegui chegar? O que eu desejo com essas perguntas para a nossa reflexão? Será que existe algum pré-requisito, alguma ação prioritária, primária, algum preparativo necessário que devemos fazer antes de nos dirigirmos para a nossa prestação de culto, de devocional ao nosso Senhor? Será que existe algo que Jesus espera que eu e você observemos, principalmente antes de lhe prestar louvor, antes da gente oferecer algum serviço no reino? Ou você acredita no pensamento comum que é só vir como está, adorar o Senhor com sinceridade de coração e já está maravilhoso, tudo vai dar certo, amém, e ponto final? Por favor, fique atento agora à leitura do texto sagrado. Mateus 5, versículo 23 e 24. Jesus faz a exposição de um assunto e conclui da seguinte forma: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A igreja pode dizer amém? Amém. Qual o contexto aqui? O que está acontecendo? Jesus está no início do Sermão do Monte, o início do Sermão das Bem-aventuranças, que é o primeiro sermão onde Jesus expõe vários princípios basilares da vida cristã. Jesus acaba abrangendo vários setores da vida do ser humano e com apontamentos bem claros do que diz respeito à vida cristã. À sua volta estão os seus discípulos e uma grande multidão, muita gente em volta de Jesus ouvindo esse sermão. E aí, num determinado momento da pregação, Jesus começa a tratar sobre as situações de desentendimento entre a gente. A gente quase não se desentende, né? E aí Jesus começa a tratar sobre isso. Jesus fala sobre ira, sobre o ódio pecaminoso. Jesus fala até sobre assassinato que nós cometemos uns contra os outros. E aí conclui a sua argumentação com os 2 versículos que nós acabamos de ler. Jesus deixa claro que a raiva pecaminosa entre irmãos da fé rompe a nossa comunhão com o irmão e no mesmo instante rompe a nossa comunhão com o nosso Criador, que nos fez irmãos. Jesus deixa bem claro que o meu processo de culto e adoração ao Senhor fica interrompido, fica parado, fica no pause, se eu estiver sendo o pivô de um desentendimento contra um irmão na fé. A ilustração apresentada por Jesus é de uma pessoa da antiga aliança, um judeu do primeiro século, que levando a sua oferta de adoração lá e vai depositar no altar do templo, e nesse momento ele é questionado sobre o seu relacionamento fraternal, de como anda a sua relação fraternal com seus irmãos. Nos dias de hoje, na nova aliança, o que seria essa oferta de adoração ao Senhor, que a gente levaria para o altar de Deus? A prestação do nosso culto, algum serviço que nós prestamos no reino, na igreja ou na célula, até mesmo as nossas ofertas financeiras regulares, tudo isso pode ser considerado uma oferta de amor, de gratidão, de adoração a Jesus. Na verdade, na nova aliança,
Tudo o que fazemos no nosso dia deveria ser sempre feito para a glória de Deus. Na Nova Aliança, em que momento que o culto começa? Quando pela manhã você abre os olhos e constata que a graça e a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida, você ainda está vivo, aí começa o culto. Tudo o que a gente faz ou durante o nosso dia deveria ser revertido como uma ação de graças, como uma ação de louvor para o nosso Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa na vida de vocês, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é motivo para a gente louvar e fazer algo que alegre o coração de Deus. A adoração tem que ser um estilo de vida do cristão e não um momento específico da semana, mas toda a semana, todos os dias. Naturalmente, se um cristão está fazendo algo para a glória de Deus, ele deve fazer isso meditando na bondade de Deus. Como Deus é bondoso para comigo, como Deus é gracioso, como eu recebo de Deus muito mais do que eu mereço. Logo, eu devo ter, no mínimo, um comportamento semelhante com o meu próximo. Se eu sou agraciado da parte do Senhor, se Deus me trata com graça, eu tenho que tratar o meu semelhante com graça também. Se Deus é tão bondoso para comigo, por que eu não posso e não devo ser bondoso para com o meu próximo? Principalmente se ele for meu irmão em Cristo. E aí no versículo 23, Jesus não deixa dúvidas, ele quase desenha a sua pregação, e de uma forma muito clara e direta, ele fala, ei, você que está me ouvindo, você que afirma ser meu discípulo, se você, ao vir prestar culto, ao vir me adorar, ou prestar algum serviço no reino, for lembrado pelo Espírito Santo de que um irmão na fé tem uma ferida aberta, isso está sofrendo por sua causa, versículo 24, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, existe uma ordem sim de ações práticas a serem cumpridas antes da devoção, antes da adoração, antes da prestação do culto. Existe algo extremamente importante a ser observado, antes mesmo de servirmos em algum ministério. Antes mesmo da gente trazer qualquer tipo de contribuição para o reino. Observe, existe vá primeiro e faça uma determinada coisa, e existe e depois volte e faça outra coisa. Em várias passagens do Antigo Testamento, lá na Antiga Aliança, o nosso Senhor já havia ensinado que dependendo das circunstâncias, dependendo do que estiver acontecendo entre os irmãos, as ofertas de adoração não seriam aceitas. Então Jesus não está trazendo nenhuma novidade para os judeus, para os seus seguidores. Por isso Jesus se dirige a cada indivíduo e dá uma ordem. Curioso, por que Jesus precisa dar uma ordem a esse respeito? Por que não procedemos pela busca da reconciliação de uma forma natural? Por que isso não parte naturalmente da gente? Porque a gente não tem ideia do estrago que a queda fez na nossa natureza. Somos criaturas de coração mau. A nossa justiça própria não se assemelha em nada com a justiça de Jesus. Nosso coração é tão desesperadamente egoísta e corrupto que a tendência da gente é sempre acreditar que a nossa justiça que é o certo, que o nosso ponto de vista que é o correto, que o mundo inteiro está errado se não estiver concordando com a gente. Por isso Jesus tem que dar uma ordem. Jesus não dá sugestões aos seus discípulos. A Bíblia não é um livro de sugestões. Você faz se der, faz se puder. Não existe isso na Bíblia. Amigos dão sugestões, terapeutas dão sugestões, até pastores dão sugestões. Jesus dá ordem aos seus discípulos. Amém? E ordens plausíveis de serem obedecidas. Para nos salvar da nossa natureza caída, da nossa desumanidade, Jesus nos dá ordens simples e claras. Qual é o seu objetivo principal? Jesus não quer que seus discípulos caminhem por aí sem se falar com o outro, virando o rosto ali no pátio da igreja, atravessando rápido a rua para não encontrar com um determinado irmão.
Por isso, antes de prestar qualquer tipo de devoção ao Senhor, cada um deve examinar o seu coração. E nesse autoexame reconhecer, se eu magoei alguém, eu tenho que ser rápido no processo da reconciliação. Esse discípulo tem que correr para se reconciliar com a pessoa que magoou o mais rápido possível. Por quê? Porque o processo dele de comunhão com Deus está interrompido. Não tem louvor, não tem adoração, não tem comunhão com o irmão, não tem comunhão com o Senhor. Querido, Jesus está nos ensinando que no seu reino, o coração dos seus discípulos tem que estar cheio de amor e graça, em vez de ira e ódio. E mais, Jesus também está nos ensinando que amar a Deus, portanto, oferecer culto, devoção, um gesto de adoração, não combina com a atitude de não amar o irmão e de fazer manutenção pelo afastamento da comunhão. O apóstolo João aprendeu isso com Jesus e registrou essa verdade em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Olha o que João escreveu. Se uma pessoa não ama ao irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está vivendo uma mentira, uma esquizofrenia. Se você não consegue amar a pessoa, o seu irmão, a quem você vê, você não pode dizer por aí que ama o Deus do amor que você não vê. O que Jesus deseja é que eu e você aprendamos que a oferta de adoração, o nosso serviço prestado na igreja, nossa devoção, enfim, tudo o que fazemos no reino, só tem valor se o nosso coração estiver reconciliado com Deus e com os nossos irmãos. Amém? Diferente disso é hospício, é manicômio, é tentar transformar o reino num reino de loucos. Nesses versículos, Jesus está nos dizendo que Ele quer receber o louvor sim, tanto que Ele não fala para a pessoa, vai embora, volta, não quero mais saber, não. Deixa aí o louvor aqui, deixa aqui no altar, vai lá e faz o que você precisa fazer e volta para concluir a sua adoração. Agora, você não pode concluir o teu ato de devoção sem antes buscar imediatamente a reconciliação com o irmão que foi magoado por você. Se você agora é nova criatura, se você agora de fato nasceu de novo, as coisas antigas ficaram para trás, se você faz parte do reino de Deus, a reconciliação tem que ser um estilo de vida. Tem que ser algo que você vai viver isso constantemente. Por quê? Quando a gente se distrai, de fato, a gente magoa o outro. Toda vez que um pecador se distrai, o que ele faz automaticamente? Ele peca. Você não precisa pensar, agora eu vou fazer uma maldade contra o Bira. Não, é só me distrair. Eu não preciso confabular, não preciso arquitetar nada, é só eu me distrair. E isso acontecendo, eu tenho que ter a hombridade, a cristandade de chegar, Bira, me perdoa, me perdoa. Os discípulos de Jesus se transformam em construtores de pontes da paz e não promotores de abismos da desunião. Quando eu fizer a parada errada, eu tenho que assumir, escorreguei, cara. Eu sou uma pessoa comum, diferente igual a todo mundo. Quando Jesus entra na nossa história, a antiga forma de viver, a vida tem que ficar no passado, amém? Nós somos irmãos, somos da mesma família, o Senhor nos fez irmãos, um reino de amigos. A gente tem que se tratar como amigos, como irmãos. Jesus espera que seus discípulos levem essa verdade a sério, amém? Diante do que foi exposto, a gente pode tirar duas lições maravilhosas desse texto que vão ajudar na nossa caminhada cristã. A primeira lição, a reconciliação é uma prioridade no reino de Deus. A reconciliação é uma prioridade no reino de Deus. Tudo no reino de Deus começa pela reconciliação. Jesus veio ao mundo para o quê? Para nos reconciliar com o Pai. Tudo começa pela reconciliação. Nada funciona no reino sem que antes ocorra a nossa reconciliação com Deus Pai e com os nossos irmãos. Eu e você jamais conseguiríamos amar a Deus e ao nosso próximo se Jesus não tivesse nos reconciliado com Deus. Quando a gente fala um para o outro, a paz do Senhor, é porque Jesus nos reconciliou com Deus. Nós nascemos num estado obstinado de ira contra Deus, em guerra contra Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus.
merecedores da ira santa e justa de Deus. O que Jesus faz? Vou fazer as pazes com vocês, vocês não vão sobreviver a esse embate. E aí Jesus nos reconcilia com Deus e nos habilita a nos reconciliarmos uns com os outros. Isso é maravilhoso. Me apresenta uma outra expressão de fé com algo maior, mais grandioso do que isso daqui. E o que é a reconciliação? É isso, é restabelecer um acordo de paz entre duas partes que estavam em guerra, estavam se bicando. É restabelecer a comunhão, um comum acordo, a convivência pacífica entre partes que se maldiziam, que se maltratavam. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia, aleluia. Na cruz, Jesus nos redimiu de nosso estado pecaminoso, de nosso estado torpe, obstinado, obtuso, maluco, nos levando a um estado de paz e de amizade com Deus. Por isso que nós não somos consumidos. Na cruz do Calvário, Jesus nos reconciliou com Deus Pai e nos capacitou a andarmos uns com os outros reconciliados. A reconciliação é algo tão importante no reino que o apóstolo Paulo afirma que junto da salvação, Jesus nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação. Toda a pregação do Evangelho é sobre a mensagem da reconciliação. Amém? Quero ler para vocês, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação. Logo se conclui que a reconciliação é uma prioridade no reino de Deus. Não há como caminhar em paz com Deus sem estar caminhando em paz com meu irmão. É impossível. Você que está aqui nesse auditório, que é de Jesus, está lembrando agora de alguém que está triste e magoado com você? Não estou falando de bode, não. Estou falando de irmão, tá? Tem uns caras que são bode mesmo. Esse você tem até que pedir para Deus salvar, levar para outra igreja, né? Enfim, tem igreja, né? Está precisando de igreja, isso aí, não precisa, leva para outra igreja, Jesus. Estou falando de irmão, aquele que você sabe que é piedoso, gente do reino, que você entristeceu. Se você é cristão, se você recebeu Jesus, se você recebeu de Jesus o ministério da reconciliação, você tem que se reconciliar com o seu irmão. Você tem que viver, você tem que praticar esse ministério. E com relação à nossa comunhão com Deus, você que está aqui nesse auditório, você tem certeza de que Jesus restaurou a sua paz com o Criador? Você tem certeza de sua salvação? Você tem certeza que nasceu de novo, que é nova criatura em Cristo Jesus, que as coisas antigas passaram, que não existe mais nenhum litígio entre você e Deus? Não saia daqui hoje à noite sem ter essa certeza, amém? O Deus da reconciliação está passeando em nosso meio aqui, amém? Nosso Deus é vivo, e Ele é o maior interessado que você tenha paz e desfrute da paz de Deus na sua vida. Então reconcilie-se, pense nisso, fale com Ele, clame por Ele. Ele está aí pertinho de você. Segunda lição que nós podemos extrair desse texto maravilhoso: a reconciliação precede a adoração. Acho que isso ficou claro no texto. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. A reconciliação precede a adoração. Se o Espírito Santo te lembrar de algum irmão que não está mais falando com você, muito provavelmente a culpa é sua. Não fique passivo, não fique parado, faça de tudo para se reconciliar. Mande um WhatsApp, marque um café ali naquela padaria Vitale, pague um cappuccino para ele. Cara, o cappuccino dali, é divino o negócio ali. E eu fazendo propaganda sem nem ganhar um cappuccino deles, né? Mas assim, é um lugar maravilhoso para você refazer uma reconciliação. Ou se você for diet, leva lá para Itacoatiara, caminha no calçadão de Itaquara, pega o arzinho do mar, enfim, faça de tudo para se reconciliar com seu irmão. Antes de adorar, antes de prestar culto, antes de servir no reino, coloque a sua comunhão em ordem
com seu irmão, sem demora. Quanto mais esperamos, o nosso estado diante do Senhor fica pior. Enquanto isso não acontece, Jesus está dizendo aqui claramente, o nosso processo de culto, de devoção, está interrompido. Por mais que você venha, levante o bracinho, cante musiquinha, molhe o olhinho com lágrima, se você não se reconciliou com seu irmão, o seu processo de culto está interrompido. A reconciliação precede a adoração. Nada rouba com tanta força a alegria e a saúde da igreja do que esses conflitos entre irmãos não resolvidos. Igreja querida, não tem como a gente amar a Jesus e ao mesmo tempo nutrir e manter desentendimento entre os irmãos. E que fique claro que a parte ofendida também tem responsabilidade nesse processo da reconciliação. A parte ofendida tem que ser rápida em facilitar esse processo da reconciliação. A pessoa que recusa perdoar o irmão que está querendo pedir perdão, ela está destruindo a ponte onde ela vai ter que passar para se livrar dessa ilha de ressentimento e de mágoa. Jesus não dá no reino dele nenhuma licença, nenhuma situação para a parte ofendida ficar fazendo beicinho, jogar pedra no ofensor ou ficar de braços cruzados nessa situação. Mateus 18:15, se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o irmão. Então Jesus também dá uma ordem para a parte ofendida. A parte ofendida no reino não tem direito de ficar fazendo beicinho. Não existe crente de porcelana no reino de Deus, amém? Se você é de porcelana, eu vou ter que pedir para você ir para outro lugar. Não existe alguma licença no reino para você ficar curtindo a sua mágoa, o seu ressentimento, ó vida, ó irmão malvado, ó droga, ó azar. Não tem. Jesus está falando, ó, se o teu ofensor é um mosca morta, está lesado e ainda não veio falar contigo, vá você, o seu irmão, a sós, para ganhar o irmão, mostre-lhe o erro. Não é ir com o pé no peito não, é falar, irmão, Bira, por que você me tratou dessa maneira, Bira? Por que você me deu aquele pão no primeiro culto, Bira? Você tem que ir a sós com o seu irmão, no intuito de ganhar o irmão. Se o irmão reconhecer, meu irmão, é verdade, pô, eu não podia ter falado com você daquela maneira, me perdoa. Ganhou o irmão, deu um abraço, ósculo santo, deu um beijo, louvor, adoração, a paz do Senhor. Quem é do reino de Jesus não pode ser promotor de contendas, nem crente mimizento que não seja capaz de ouvir um pedido de perdão. A ordem apostólica é clara, Romanos 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Para você, da sua parte, fazer todo o possível para viver em paz com todos. É difícil? É. Mas quem que te capacita? É o Espírito Santo, aquele que ressuscitou Jesus no terceiro dia. Você não está sozinho, não é na força do seu braço. Tem uma comunidade de irmãos contigo orando por você. Amém? No reino nós não estamos sozinhos. Aleluia. Porque a reconciliação precede a adoração. Por isso que a gente tem que dar muita atenção a isso. Vamos às aplicações? Primeira aplicação. Diariamente faça um autoexame. Isso é tão sério que a gente tem que fazer um autoexame quando? Todo dia, meu irmão, todo dia. Jesus espera que eu e você façamos um autoexame no porão da nossa alma todo dia. Não deixe o dia terminar sem antes suplicar a ajuda do Espírito Santo para fazer isso. Senhor, por favor, ilumina a minha mente. Eu não tenho ideia do que a queda fez na minha mente, às vezes eu estou magoando alguém e nem lembro, nem me toco. Então o Espírito Santo traz isso à minha memória, mostra para mim se no dia de hoje eu magoei, entristeci alguém. E me dá agilidade para consertar o meu erro. Diariamente, eu e você, a gente precisa fazer a oração que Davi fez no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, porque quando eu ofendo um irmão, eu ofendo o Senhor no mesmo momento. Repito, foi o Senhor que te fez meu irmão. Somos irmãos por causa do amor de Jesus. Quando eu ofendo um irmão, eu ofendo meu Senhor. E aí Davi fala, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Essa oração, eu e você precisamos fazer
todos os dias, todos os dias. Quando a gente ofende um irmão, no mesmo instante a gente ofende o Senhor. Por isso, diariamente, faça um autoexame. Segunda aplicação, seja rápido em reconhecer o seu erro e buscar a reconciliação. Seja rápido. O Espírito Santo te iluminou, te mostrou, te deu ciência, clareza. Não tem que criar desculpa. Marca logo com a pessoa. Hoje em dia, o que mais tem é ferramenta de comunicação. Manda um zap, sinal de fumaça, alguma coisa, mas entre em contato com a pessoa. Se eu sei que meu irmão está triste comigo, eu tenho que ser rápido em pedir perdão. E um detalhe importante, preste atenção, o reconhecimento do erro e a confissão do pecado devem ser mais impressionantes que o dano causado pelo pecado contra o meu irmão. Ok, ofensor? Dá teu jeito, mas o reconhecimento do erro e a confissão do pecado devem ser mais impressionantes que o dano causado contra o irmão. Amor sacrificial, isso tem que ter custo. O arrependimento tem que ter custo. Não pode ser desculpa aí, tá? Essa atitude alegra o coração de Deus, que também perdoa os nossos pecados. A gente precisa buscar, a gente precisa fazer da mesma feitura que o filho pródigo fez. Lucas 15, 21. O filho pródigo chegou para o pai e falou: eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Assim que tem que ser um pedido de perdão. Eu pequei contra o céu, eu pequei contra o irmão, não sou digno mais de ser chamado de teu irmão, me perdoa. Pecado tem que ter nome, tem que ter clareza da confissão. E dependendo do que você fez contra o seu irmão, pode ser que você tenha consequências para administrar. Você tem que ter essa lucidez. Dependendo do que a gente faz contra o nosso irmão, pode ser que a gente tenha, mesmo recebendo perdão, pode ser que a gente tenha que administrar alguma consequência. Às vezes a gente vai ter que encarar uma disciplina divina ou uma disciplina eclesiástica. Faz parte. Por isso, seja rápido em reconhecer seus erros, rápido em confessar seus pecados, rápido em pedir perdão. Amém? Não se esqueça, reconciliação precede adoração. Terceira aplicação, depois volte e apresente a sua oferta. Amém? Aleluia, o processo não acabou no pedido de perdão. Volta e louve ao Senhor, apresente a sua oferta de adoração. Depois da reconciliação com o irmão, corra para a celebração, leva o irmão junto. Faça um culto de ação de graças ao Senhor. Esse processo só termina quando a gente entrega a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. Adorar ao Senhor para ser nosso estilo de vida. Assim quer comais, bebais, faça qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor, com o coração em chamas para Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus querido, muito obrigado por Tua palavra, Senhor, que nos salva, nos ensina, nos edifica, nos humaniza, Senhor. Ah, Jesus, nos livra das nossas confusões, Senhor. Nos perdoe, porque muitas vezes nos aproximamos do Senhor sem examinarmos o nosso coração, sem reconhecer os nossos pecados, sem buscar a reconciliação com o irmão. Senhor, nos perdoe, nos lave, nos purifique de toda injustiça, nos ajude a andarmos em comunhão uns com os outros e com o Senhor, e que nesse momento o Teu Santo Espírito opere cura, Senhor, libertação, arrependimento, perdão de pecados, salvação, Senhor, reconciliação, que seja assim nessa noite, Senhor. Livra-nos das correntes do desentendimento, fortalece cada vez mais a unidade da Tua igreja pelo vínculo da paz, Senhor. Que sejamos adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade, plenamente reconciliados uns com os outros e com o Senhor. E agora, Senhor, prepara-nos para esse momento que vamos nos assentar à Tua mesa, Senhor. Que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito, que o Senhor nos prepare para mais uma semana de testemunho, de experiências novas com o Senhor, mas também de testemunhos para a glória do Teu nome. É isso que eu Te peço, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.